Olá a todos, sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos falar sobre algo crucial para a sua saúde, os rins. Você sabia que muitos de nós temos hábitos que podem estar prejudicando esses órgãos vitais sem nem mesmo perceber? Neste vídeo, vamos explorar os 12 hábitos ruins que podem silenciosamente destruir seus rins. Mas não se preocupe, também forneceremos dicas valiosas para manter seus rins em excelente forma. Portanto, fique até o final, pois o que te aguarda é revelador e as nossas dicas podem fazer toda a diferença na sua saúde para manter os seus rins saudáveis. Mau hábito número 1: consumo excessivo de sal. Vamos começar com o primeiro hábito ruim, o consumo excessivo de sal. Muitos de nós adoramos salgar demais nossas comidas, mas seus rins podem não gostar tanto assim. O sal em excesso afeta sua pressão arterial e você pode reduzi-lo em sua dieta, ajudando a manter o seu coração saudável. Uma alternativa é passar a utilizar mais ervas e temperos para dar mais sabor nos alimentos, diminuindo assim a necessidade da utilização de sal. É incrível quão rapidamente o paladar pode se adaptar a pequenas mudanças. Reduzindo o consumo de sal gradativamente, você nem notará a diferença e terá muitos benefícios para a sua saúde. Mau hábito número 2: hidratação insuficiente. Nossos rins precisam de água para funcionar corretamente. Se você costuma esquecer de beber água durante o dia, está prejudicando esses órgãos. Para a manutenção dos rins, ingerir uma significante quantidade de água diariamente é essencial. Ela que ajuda a repelir a sujeira retirada do sangue, evitando o aparecimento daquelas dolorosas pedras nos órgãos. É preciso que se faça um cálculo para saber a quantidade ideal do consumo diário de água. Um adulto saudável tem que tomar cerca de 35 ml de água por quilo de peso. Calcule seu peso por 35 e o resultado será de quantos ml de água você precisa por dia. Outra dica valiosa é configurar alarmes em seu smartphone de hora em hora para lembrar de tomar água. Mau hábito número 3: consumo excessivo de açúcar. Ele é delicioso, mas pode causar sérios danos aos seus rins. O consumo excessivo de açúcar pode ser prejudicial para os rins de várias maneiras. O açúcar sobrecarrega os rins, dificultando sua capacidade de filtrar resíduos e pode aumentar a pressão arterial, causando danos aos vasos sanguíneos dos rins. Além disso, o açúcar em excesso pode contribuir para a inflamação renal, aumentando o risco de doenças renais crônicas. Portanto, reduzir a ingestão de açúcar é fundamental para proteger a saúde dos rins e prevenir problemas renais graves no futuro. Mau hábito número 4: uso excessivo de analgésicos. Dor de cabeça? Recorrer a analgésicos regularmente pode ser conveniente, mas também pode ser prejudicial para seus rins. O uso excessivo e prolongado de medicamentos como anti-inflamatórios, analgésicos e antibióticos pode prejudicar as funções renais, mesmo em pessoas com rins saudáveis. Pessoas que já apresentam problemas renais podem ter, inclusive, seu quadro agravado. Nunca se automedique. Ao sentir uma dor, procure um médico. Mau hábito número 5: fumar. Fumar é um hábito que prejudica não apenas seus pulmões, mas também seus rins. Além do câncer de pulmão, o tabagismo também está entre os principais fatores de risco para o desenvolvimento do câncer de rim e de bexiga. Os agentes cancerígenos presentes na fumaça do cigarro caem na circulação sanguínea e chegam aos rins em altas concentrações, e os perigos são ainda maiores em pessoas que já possuem doença renal crônica, especialmente as que já são acometidas por outras doenças crônicas, como diabetes e hipertensão. Nestes casos, fumar pode acelerar a evolução da doença, pois o fumo pode formar placas nas paredes das artérias, diminuindo o fluxo de sangue e agravando as lesões. Mau hábito número 6:
Consumo excessivo de álcool. O consumo excessivo de álcool pode afetar negativamente muitos órgãos do corpo, incluindo os rins. O álcool afeta os rins de várias maneiras. Em primeiro lugar, pode levar a uma desidratação significativa, o que pode sobrecarregar os rins e reduzir sua capacidade de filtrar adequadamente o sangue. Além disso, ele é um diurético, o que significa que aumenta a produção de urina, levando a mais perda de fluidos e eletrólitos. Além disso, o seu consumo excessivo pode aumentar o risco de cálculos renais. Embora o consumo moderado de álcool possa não afetar diretamente a função renal, o consumo excessivo e frequente de álcool pode levar a danos nos rins. É importante limitar o consumo de álcool e manter uma dieta saudável e hidratação adequada para proteger a saúde dos rins. Mau hábito número 7. Ignorar a pressão alta. Os rins também têm o importante papel de regular a pressão sanguínea. Quando a função renal está preservada, ocorre elevação da pressão arterial. Os rins aumentam a excreção de água e sódio, o que diminui o volume sanguíneo, fazendo com que a pressão alcance valores normais novamente. Sendo assim, quando a própria hipertensão prejudica o funcionamento dos rins, eles não conseguem realizar esse controle, piorando e perpetuando a hipertensão. Ou seja, uma via de mão dupla, que pode causar sérios prejuízos para a saúde do indivíduo. Os pacientes com quadros de hipertensão têm maiores chances de desenvolver doença renal crônica e, consequentemente, falência renal. Ao mesmo tempo, aqueles que já apresentam problemas nos rins têm uma maior probabilidade de ter hipertensão. Mau hábito número 8. Diabetes mal controlada. O diabetes mellitus é a principal causa de doença renal crônica dialítica no mundo. Tanto no diabetes tipo 1, criança e adolescente, quanto diabetes tipo 2, entre 25 a 40% dos pacientes desenvolvem a nefropatia diabética, e os pacientes diabéticos com doença renal crônica têm 15 vezes mais mortalidade geral do que pacientes sem doença renal crônica. Isso porque a presença da doença renal crônica está associada às complicações cardiovasculares. O diabético é o paciente de risco para problemas renais, porque a doença predispõe a doenças dos vasos sanguíneos, que podem atingir o cérebro, o coração, membros inferiores e os rins. Tome muito cuidado, pois se você for diabético, é muito importante tê-la controlada. Mau hábito número 9. Ignorar o exercício regular. Uma das maneiras mais indicadas para deixar o corpo saudável é a atividade física. As atividades físicas realmente são ótimas para quem deseja manter o corpo e a mente sãos. Os exercícios proporcionam vantagens para praticamente todos os aspectos do organismo, fortalecendo os ossos, músculos, articulações e ainda aumentando nossa resistência. Com os rins não é diferente. Praticar atividades físicas pode sim favorecer a saúde dos rins. Realizar treinos diários impulsiona o consumo de água, o que melhora o funcionamento renal e evita as tão temidas e dolorosas pedras nos rins. Além disso, os exercícios também diminuem drasticamente as chances de a pessoa ter hipertensão ou diabetes. Sem contar que eles ainda beneficiam a qualidade do sono, estimulam a vida sexual e melhoram a sua autoestima. Mau hábito número 10. Ignorar infecções do trato urinário. Apesar de ser frequente e aparentemente simples e tratável, a infecção urinária não deve ser encarada com desprezo. A infecção por micro-organismos no trato urinário, que muitas vezes surge de forma assintomática e sem dor, pode acometer órgãos importantes como a uretra, a bexiga e os rins. E é justamente nos casos mais graves que a infecção urinária atinge os rins e evolui para uma pielonefrite. A pielonefrite é uma doença potencialmente grave, capaz de levar à perda da função renal. Ela pode ser uma enfermidade aguda ou crônica.
Caso haja algum dos sintomas citados, é fundamental que o paciente procure um médico o mais breve possível para o diagnóstico preciso e o tratamento adequado. Mau hábito número 11. Consumo excessivo de cafeína. A cafeína exerce uma função diurética bastante acentuada no organismo humano. Dessa forma, os rins passam a funcionar mais frequentemente, ou seja, a produção de urina é maior, tendo como consequência uma constante eliminação de substâncias tóxicas. Nesse sentido, o café é uma bebida inofensiva e até recomendável de ser consumida moderadamente, para quem possui todas as funções renais em perfeito funcionamento. Por outro lado, o café faz mal para os rins se consumido por pessoas que apresentam qualquer tipo de problema renal. Isso acontece porque a bebida é rica em oxalatos, substância que facilita o depósito de cristais e eleva os riscos de se desenvolver cálculo renal. Mau hábito número 12. Escolhas alimentares ruins. Para preservar a saúde dos rins, o ideal é ter uma alimentação saudável, balanceada e moderada, incluindo frutas, legumes e verduras, evitando ultraprocessados e ingerindo água de forma suficiente para ajudar no funcionamento dos rins. Em relação aos alimentos que prejudicam o funcionamento dos rins quando consumidos em excesso ou durante o tratamento de doenças renais, destacam-se os alimentos ricos em sódio, colesterol, potássio e triglicérides, como, por exemplo, embutidos, enlatados, massas, pães, alimentos ricos em gordura animal, incluindo óleo de coco, óleo de palma, frituras, ultraprocessados, banha, queijos amarelos, carnes gordurosas, entre outros. Aqui está, pessoal, os 12 maus hábitos que podem prejudicar silenciosamente seus rins. Mas a boa notícia é que, com algumas mudanças no seu estilo de vida, você pode proteger esses órgãos vitais e desfrutar de uma vida mais saudável. Portanto, mantenha seus rins sorrindo, fazendo escolhas sábias, mantendo-se hidratado e consultando seu profissional de saúde quando necessário. Seu corpo vai te agradecer por isso. Lembre-se de curtir este vídeo, compartilhá-lo com seus amigos e inscreva-se no nosso canal para mais informações valiosas sobre saúde. Fique à vontade para deixar seus comentários e perguntas abaixo. Até a próxima. Sua saúde é a nossa missão.